Bem, então vamos voltar com a leitura aqui a partir da questão 5. Aí está dizendo o seguinte: as locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos equivalentes. Com base nessa informação, qual dos adjetivos abaixo corresponde à locução amor de mãe? Então, a gente tem aqui até alguns exemplos de locuções adjetivas. Fernanda tem atitude de criança, pode ser escrito também dessa forma. Fernanda tem atitudes infantis, ou seja, a palavra infantis é um adjetivo que substitui a locução adjetiva de criança, tá? Então, a comida estava sem cheiro. Sem cheiro é a locução adjetiva. Agora, se eu quero substituir a locução adjetiva por um adjetivo e manter o mesmo sentido da frase, então eu vou dizer: a comida estava inodora, certo? Então, a pergunta agora é o seguinte: qual desses adjetivos pode substituir a locução adjetiva amor de mãe? Amor de mãe pode ser dito como amor fraternal, amor materno, amor matinal ou amor marítimo. Então, uma dessas palavras vai substituir amor de mãe, certo? Na questão 6, a gente vai falar aqui agora sobre os adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, também conhecidos como adjetivos gentílicos ou nomes gentílicos, são nomes que caracterizam de acordo com a origem do ser, que pode ser país, cidade ou estado. Geralmente, nomeiam pessoas, mas podem caracterizar animais e até objetos. Os adjetivos pátrios devem ser grafados com letras minúsculas. Com base nessas informações, assinale o adjetivo correspondente aos nativos de Brasília. Então, quem nasce em Brasília, na cidade de Brasília, ele é chamado de envolvida, brasileiros, brasiliense ou Brasília. Qual dessas palavras é o adjetivo pátrio que pode ser dado a quem nasce em Brasília, tá bom? Na questão 7, aí tem uma imagem aqui, dizendo que o adjetivo ele flexiona em gênero, em número ou em grau, tá? E aí vem aqui a questão. O adjetivo tem papel importante na notícia, pois caracteriza o que é relatado e acrescenta detalhes sobre os fatos. Além disso, pode expressar juízo de valor. Explique qual é a relação entre as características da semente do ipê e o fato de essa árvore ser comum em várias cidades brasileiras. Então, lá no texto, tem lá uma informação importante sobre a característica da semente do ipê e faz essa relação entre a característica da semente e o fato da árvore, né, do ipê roxo, ele ser, digamos assim, espalhado aí nessa região, né? Então, é possível encontrar ipê roxo em várias cidades aí do Brasil, mas quero que vocês escrevam aqui uma explicação, explicando o que é que tem a ver a característica da semente com essa grande quantidade de árvores aí espalhada aí pelas cidades brasileiras, certo? Vocês vão explicar, pode até utilizar a palavra de vocês, mas pode dar uma olhada lá no texto, tá? Lá no final do texto, que é a notícia que está falando sobre o ipê roxo, que vocês vão encontrar a resposta. Aqui é a questão 8. A questão 8 está pedindo para vocês produzir um texto, e esse texto deve ser uma notícia, tá? Como já foi falado, sobre a estrutura da notícia, o que basicamente precisa ter nessa notícia, nesse texto que vocês vão escrever. Precisa ter o título, né?
a linha fina, que é logo um subtítulo, né? Que vem logo abaixo do título, também seria interessante ter. Precisa ter o fato, né? O acontecimento bem claro. No próprio título já precisa passar uma noção de que se trata, né? A sua notícia que vocês vão escrever. E precisa ter o desenvolvimento mais detalhado, utilizando a caracterização aí dos fatos, tá? E aí vocês, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Mas é interessante vocês observarem os elementos, tá? O título, ele precisa ser curto e objetivo, tá? O assunto, ele precisa ser um assunto verídico, ou seja, um assunto que realmente esteja acontecendo, tá? Procura seguir o roteiro dessas 6 perguntinhas básicas, né? O que, né? O acontecimento, o que se trata, quem está envolvido aí nesse acontecimento, nesse fato, quando isso aconteceu, onde aconteceu, por que isso aconteceu e como aconteceu. Então, como eu disse para vocês anteriormente, vocês podem estar escolhendo o assunto, tá? E escrever esse assunto, escrever em forma de notícia. Lembrando que é preciso ter cuidado com a escrita das palavras, tá? Com a ortografia. Também na organização das frases, ver a questão do uso de letra maiúscula no início das frases, em nomes próprios, tá bom? E também em relação à linguagem, preciso ter a aplicação de uma linguagem formal. Ela não pode ser uma linguagem que tipo assim, informal, uma linguagem coloquial, tá bom? Do dia a dia, mas para escrever você precisa utilizar a linguagem formal. E outra coisa, no texto notícia não vai aparecer nenhum argumento seu, tá? Você vai apenas descrever o fato, respondendo essas. Depois de escolhido o fato, o assunto, basta você ter o cuidado de dizer do que se trata, tá? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse assunto, quando isso aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. Então, você, por meio das frases que você vai estar escrevendo, elaborando sobre o assunto que você escolher, você vai seguir esse roteiro, tá bom? Então, vocês escrevam esse texto, tenta dar o melhor de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aqui para estar ajudando vocês, ok?